Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, nosso programa com 5 anos e fazendo de tudo para lhe ver sorrir. E eu digo isso não porque eu tenho um cirurgião dentista presente no programa hoje, mas também por ter aquele sorriso que vem lá da alma, o sorriso do corpo, o sorriso do ser. E hoje a pegada vai ser a felicidade das novas escolhas para nós, da geração 50 mais. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Parece que a expressão sala de visitas perfumada está pegando e isso, nos deixa muito feliz, porque nós queremos que este perfume, este colorido, ultrapasse as barreiras aqui do nosso estúdio, do Shopping Total, onde estamos gravando, e inunde a casa, os escritórios e os consultórios de você que está conosco no De Bem com a Vida. Falando em sala de visita, nós recebemos hoje com muita honra e muito prazer o doutor Felipe Boabate de Barros, reabilitador total em odontologia. Muito boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Cris. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. E estamos aqui para tentar esclarecer alguma coisa, né? Sempre levando saúde, bem-estar e beleza para você que está conosco na nossa sala de visitas. Conosco também o advogado Vitalínio Lanes Guedes, que fala conosco direto de Santa Maria. Daqui a pouquinho ele vai nos explicar alguma coisa que está pegando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Olha só, doutor Felipe, sobre o divórcio grisalho. Se você pensa que o seu casamento está amor e tal, fique ligado, porque tem muita gente que decide assumir uma nova vida independente da idade. E também para nos trazer paz à alma, a nossa poetisa Simone Dalmolin. Está nos trazendo paz à alma, Simone? Muito boa noite. A Cris sempre vem assim com algum tema, né, específico, e eu paro, penso, sinto. Então, sim, vamos falar de paz e como alcançar essa paz nos dias de hoje, né? Exatamente. E vamos então direto a Santa Maria conversar com o doutor Vitalínio. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Cris. Satisfação estar no teu programa e espero que deixemos, após essa fala, todo mundo de bem com a vida. Doutor, em tempos de tanto conflito, né? Hoje parece que o ser humano está namorando os conflitos no condomínio, no ambiente de trabalho e também no ambiente social e familiar. Diante deste cenário inquieto, qual é o papel do mediador judicial? O papel do mediador, neste caso, é de ser um facilitador da comunicação, né? Para quem é formado em direito, né, sempre a gente ouve um grande enfrentamento. Como é que eu, advogado, vou enfrentar esses conflitos que surgem no dia a dia? E aí eu te respondo, né? Quando tu incorpora a mediação como um estilo de vida, quando tu passas a ser um mediador e mediador judicial, tu começa a enfrentar conflitos como os de família, empresariais, cíveis, que te traduzo, né? Todos eles se assemelham. Como tu bem disseste, tem conflito no condomínio, tem conflito dentro de casa, tem conflito na empresa, e a maioria das vezes esses conflitos familiares são decorrentes da empresa, são decorrentes de coisas de casa, e o mediador tem esse papel, né? Quando o caso já se judicializa, a gente vai ouvir cada um dos envolvidos naquele conflito para tentar trazer a melhor solução. O tema que eu te propus hoje é nesse sentido, né? O que eu tenho observado, atuando em todo o Rio Grande do Sul, que eu venho atuando já há 10 anos, é perceber que cada vez mais aumenta o divórcio grisalho. Justamente porque
As pessoas que formam as empresas, hoje no Brasil 70% das empresas são familiares, elas têm dificuldade de conversar, porque trabalham juntas e chegam em casa e já não querem conversar. E aí acaba no divórcio grisalho. Mas tá aí o papel da mediação, né? O papel da mediação privada também, né? Que eu também tenho uma empresa de mediação, que é a Modera Câmara Privada de Mediação, onde a gente trabalha, né, especificamente caso não querem deixar esse conflito se estender, né? Essa escalada do conflito continue crescendo. Então, nesse caso, a mediação vem para dizer, olha, calma aí, vocês têm maturidade, vocês não querem que esse conflito se estenda por muito tempo. Então, neste caso, é interessante que a gente aborde com eles o que a mediação faz. A mediação possibilita com que este casal maduro sente e converse e não termine aquela vida que foi de sonhos, de construções, de filhos que tiveram juntos, dessa empresa que construíram juntos. Então é esse o papel aqui da minha fala hoje e o papel do mediador judicial e extrajudicial. Me chamou a atenção, Vitalínio, doutor Vitalínio, essa situação do divórcio grisalho, né? Porque nós tínhamos a ideia de que as pessoas já estão numa outra fase, então elas acabam assumindo um casamento morno, né? E parece que não importa a idade, as pessoas querem viver intensamente e alegremente. Nesta fase, o atendimento ele precisa ser diferenciado, o atendimento do advogado mediador? Separando, né, Cris, eu hoje tenho a minha advocacia consensual, onde eu explico sobre o papel da mediação, mas em separado eu sou um mediador judicial e privado. Em cada uma tem um modo de atuar diferente. E o que eu te explico é o seguinte, na mediação a gente fortalece, né, os vínculos, restabelecendo esta cumplicidade que esse casal já teve naquele decorrer daquela vida marital, casada, né? O que a gente percebe é que esses casais chegam para nós numa desarmonia, num desânimo com a relação e que simplesmente é decorrente da falta do diálogo, né? Desse chegar cansado, né? A nossa sociedade é uma sociedade do consumo, uma sociedade que vive veloz, né? A gente não senta e conversa com o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso marido, a nossa esposa, e aí acaba ocorrendo o quê, né? Essa desarmonia. Então aquela ideia, né, Cris, de que eu venho trazer aqui hoje para ti, foi o que lá em 2015 o legislador pensou em trazer a mediação para dentro do processo judicial, no seguinte sentido, de possibilitar com que as pessoas se escutem, se ouçam, no sentido de que talvez seja essa a única oportunidade que elas vão ter dentro do processo judicial de conversarem. Então eu, quanto advogado, eu incentivo a mediação, e enquanto mediador, eu fortaleço essa mediação ouvindo cada um deles e restabelecendo esses vínculos que eles perderam em algum momento da vida. Doutor Vitalínio, rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando, a mediação ela permite transformar um ressentimento em respeito? Com certeza. A mediação permite que o casal saia dessa lógica da disputa, né? E entre na lógica da responsabilidade compartilhada. Afinal de contas, eles só chegaram nesse litígio, né? Por conta de uma falta do diálogo. Então, em vez de, quando judicializada a causa, e perguntar, eu quero ganhar, porque todo mundo chega na justiça, eu quero ganhar. A pergunta passa a ser como que a gente encerra esse ciclo com dignidade. Tem necessidade realmente da gente postergar este conflito? Não, né? Então, nesse ponto, esse aspecto emocional é relevante, porque depois de 20, 30, 40 anos juntos, o conflito não é apenas jurídico, ele é existencial deste casal. Perfeito, doutor Vitalino. Nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto que eu tenho certeza que interessa a minha amiga e o meu amigo aqui no De Bem com a Vida. Um grande abraço para você. Um abraço, Cris. Obrigado. Doutor Felipe,
Pois Veja que até a discórdia hoje, diante desta mediação judicial, nos permite estampar sorrisos. Falando nisso, dizem que a boca é o espelho da saúde. O senhor concorda? Ah, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente vê hoje, inclusive assim, pessoas caminhando e às vezes rindo sozinho, né? A pessoa só pode estar de bem com a vida, né? Quando está sorrindo. É lógico que não é só isso, né? A gente, dentro da odontologia, digamos, a expressão do sorriso, mas nós temos outras questões também a serem avaliadas, que é a própria saúde, né? Eu costumo dizer, quando a gente está organizando um planejamento de um tratamento, né? É que nem uma casa. Tu não vais começar pelo telhado, tu tens que começar pelo alicerce. Então, o alicerce é a saúde bucal, que vai envolver, obviamente, toda a questão relacionada com a eliminação das doenças, né? E o grande problema dentro da odontologia é as pessoas não considerarem o que ocorre na odontologia como uma doença. Então, por exemplo, uma cárie que ocorre, ou uma doença gengival, perder um dente, eles acham que isso é uma coisa normal. Que é coisa de velho, né? O que é normal, né? É que nem, minha unha vai crescer e eu vou perder um dente. O meu cabelo vai crescer e eu vou ter um problema gengival. Não, isso é uma doença. O dia que as pessoas conseguirem compreender que isso faz parte de uma necessidade de tratamento por ser uma doença, porque se trata câncer, se trata conjuntivite, se trata catapora, enfim, todas as doenças tendem a serem tratadas. Na odontologia, as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa que ocorre naturalmente, e não é. Então, se a gente consegue começar pelo alicerce, todo o restante vai sendo feito de forma mais, digamos, mais adequada e com um resultado muito melhor, né? Então, e aí a gente chega depois, a gente vai chegar na estética. A estética, ela é praticamente o final, até porque a pessoa ter uma condição totalmente, digamos, desagradável, que seja um mau hálito, que seja dentes mal posicionados, que sejam dentes feios, propriamente dito, a gente, para chegar nisso, a gente tem que ter o alicerce feito e aí depois chegar, obviamente, na questão estética. E aí depois vai vir o sorriso, vai aparecer espontaneamente. As pessoas, muitas vezes, elas até podem estar razoavelmente bem com a vida, mas ela não estando com o sorriso adequado, ela esconde, ela sorri de boca fechada, ela não expõe, né? Sem dúvida. Então, o que nós estamos insistindo neste programa, ratificando, é que, como muito bem explicou o Dr. Felipe, esse processo, ele é doença. Perder dente não é normal. O mau hálito, né, Dr. Felipe, não é normal. Mas para quem já está com uma perda dentária ou mais dentes perdidos, a odontologia pode trazer de volta a saúde, o sorriso, ou seja, recuperar essas falhas na boca? Sem dúvida. Hoje, o que nós temos de evolução na tecnologia e nas técnicas, por isso que, assim, eu me lembro da minha época de criança, de adolescente, e, claro, não é tão pouco, mas também não é tão muito como a que foi relacionado com a dos meus pais. Então, a gente não tinha informação, a gente não tinha técnicas, digamos, agradáveis e eficientes. As técnicas eram retrógradas, enfim. Hoje, com a tecnologia também, técnica e tecnologia, são duas coisas, né, diferentes, mas que a gente evoluiu muito. Então, hoje, com tudo isso que nós temos a possibilidade de oferecer muitas reabilitações, muitas regenerações que antes a gente não tinha. Então, a pessoa simplesmente chegava no profissional e o que se fazia? Remoção do dente.
Hoje, nós temos vamos supor que exista uma necessidade de extração. Antigamente, a gente não pensava numa questão assim de preservação de osso e preservação de gengiva. Hoje, para se fazer uma extração, tu tens que ter a preservação do osso e a preservação da gengiva. São tratamentos totalmente opostos, mas que dão resultados totalmente diferentes. Então, quem perdeu um dente, ou 2, ou 3, ou até mesmo todos os dentes, a gente tem que entender que a gente vai ter uma consequência desagradável. Ou seja, perder um dente, a gente vai automaticamente perder osso e a gente vai automaticamente perder gengiva. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar entrar numa etapa que a gente evite essa consequência de perda óssea e de perda gengival, porque isso vai causar problemas estéticos, problemas às vezes de dificuldades para se colocar, por exemplo, um implante ou alguma coisa desse tipo. Mas isso tudo, hoje a gente tem a possibilidade muito grande. E as pessoas às vezes se perguntam assim, por que eu estou assim? E aí é exatamente isso que a odontologia visa buscar. Ela está assim porque ela teve um problema. A gente tem que... E foi deixando. Né? E foi deixando. E a gente tem que explicar isso para o paciente. Com certeza. Né? Então fica também a nossa segunda dica, não deixe esse buraquinho virar um buracão e depois a gente fica inclusive constrangido de sorrir, de se posicionar no mercado de trabalho e também no amor. Agora, amor, você segue conosco em seguidinha depois do comercial. Falei desde o início que o De Bem com a Vida hoje estava focando na ter coragem de fazer novas escolhas aos 50, aos 60, aos 80. Se a água está morna, meu amigo, minha amiga, procure uma outra alternativa que lhe faça sorrir. Falando em fazer sorrir, nós vamos agora lá para o Acre conferir a dica da nossa estrategista digital, Fernanda Chaves. Bem-vindo ao nosso desafio 30 dias. Hoje nós vamos descobrir como estar na avenida mais movimentada da cidade, mesmo que você não tenha um negócio local. E como você vai fazer isso? Através da internet. Mas como você vai se destacar tendo a vitrine mais bonita? E como você vai fazer isso? Com as palavras-chave, a palavra-chave que descreve o seu produto ou serviço. Exemplo, vamos dar exemplos simples dos nossos convidados de hoje. Dentista em Porto Alegre, advogado especialista em divórcio. Então, como que você vai fazer isso? Primeiro, teu desafio do dia, fazer essa busca. Quais são as palavras que você buscaria se estivesse atrás de um serviço como o que você oferece, tanto lá nas buscas no Instagram, quanto no Google. Você vai observar tudo que a ferramenta vai te oferecendo de opções. Essas são as melhores palavras-chave. E o que você vai fazer depois? Vai lá, corrige a sua bio. Exemplo do advogado. Ele está na internet, ele pode atender em qualquer lugar do Brasil. Então, ele vai colocar o seu nome e a sua especialidade. Não precisa colocar a palavra especialista em divórcio, mas sim especialista em divórcio seguro. Advogado, divórcio seguro. E no dentista, o dentista tem negócio local. Como que vai se destacar? Colocando lá na bio, doutor, o nome do dentista, Porto Alegre, que é a cidade que ele atende. Porque quando nós vamos procurar por um dentista, a gente precisa do dentista da cidade que nós estamos. Então, é esse o poder da palavra-chave. No momento que você tiver esse entendimento, fizer a atualização da sua bio, buscar as palavras-chave que o seu cliente busca,
você vai estar com a sua vitrine bonita, porque que maravilhoso a gente buscar para um serviço e lá na bio ou na página da web está escrito exatamente o que a gente estava buscando. Até a próxima semana e o nosso último dia de desafio. Obrigado, Fernanda. Até a semana que vem. Beijo. Muito bem, a nossa poetisa hoje vai nos trazer um banho de luz, um banho de calma, agora que o ano de fato começou, né, doutor Felipe? O ano começou agora, Março, de fato, exatamente. em março, e nos aproximando da Páscoa. Eu te peço, Simone, uma mensagem que acalme os nossos corações e leve até a sua casa, o seu escritório, o seu consultório, uma frequência de harmonia. A Cris tinha me perguntado, né, como permitir que a paz invada nosso coração? E é até engraçado falar sobre isso, engraçado não, é triste, porque a gente está num momento de guerra, Guerras. de feminicídio, né, tanta coisa pesada acontecendo. Então, por um instante parece até confuso, como é que a gente vai falar de paz no meio desse turbilhão? Mas a minha provocação é o contrário, porque a paz começa dentro de cada um de nós. E a gente precisa reconectar isso até para estar mais forte para ir para esse mundo. Então, como a gente encontra, afinal de contas, né, essa paz? Criando espaço. Esse espaço, ele pode ser pelo silêncio, pela meditação, né? São formas de tu criar esse espaço. Então, fazer essas pausas, né, de silêncio, a própria meditação, eu pensei em trazer um texto aqui que fala justamente sobre isso. Né? Vamos então. Pra gente Deixa eu conseguir ter esse apresentar momento. a Simone é escritora e autora desse livro que me acompanha todas as manhãs. Eu abro aleatoriamente, gente, é inspirador. Calma. Calma, inspirações para uma vida mais leve. Então eu falo sobre meditação, autoconhecimento, espiritualidade, e o livro como um todo ele traz essa paz, né? Por isso Sim. até foi difícil pensar qual vai ser o texto. Não, mas não, para a gente criar esse espaço, a meditação é uma possibilidade. Meditar é estar presente, ser inteiro e assim sentir-se tranquilo e em paz. Sentar-se em silêncio com a coluna ereta é uma forma de permitir abrir espaço, uma tentativa de conexão com esse estado pleno. Na verdade, não é uma tentativa, é um deixar acontecer, pois pode surgir o estado meditativo ou não. De qualquer modo, abrir espaço é sempre importante. Experimente em diferentes momentos do dia parar, observar o que sente, perceber a sua respiração. Não somos máquinas, somos complexos em diversas camadas. Abrir espaço ajuda a limpar e a atravessar tais camadas. Então, quando menos esperar, você pode perceber, eu estou aqui. E daí a gente se reconecta, né, com essa paz, com essa nossa essência, faz essa faxina mental e emocional, né, desligar um pouquinho as notícias e ter esses momentos de paz. Né? Simone, aproveitando a tua experiência, assim, como é que a gente consegue entrar nessa frequência? Porque os pensamentos, a mente agitada, a agenda, os compromissos, tem alguma orientação para que eu possa desplugar e começar a entrar nessa frequência? Eu acho que é bem importante a gente desligar os estímulos externos, porque a gente está realmente recebendo sempre muita notícia ruim, inclusive. Né? Então, claro, a guerra existe, com certeza, mas se eu ficar num canal vendo 24 horas isso, eu não vou ter esse tempo. Então, né, seria respirar, desplugar. Tanto que eu faço sempre retiros, né? Inclusive, estou organizando agora um retiro também. Quando momento, é o teu retiro? O retiro vai ser dia 12 de junho. Vai ser no final 12 de semana do Dia dos Namorados, um retiro para solteiros. Opa! Você que está solteiro, comece a pensar na possibilidade de participar de um retiro para homens e também para mulheres. Para desligar um pouco, né, do que está lá fora e começar mesmo a sentir, a perceber, e a natureza, né, retiro na natureza também faz toda a diferença, porque o que acontece, Cris, quando a gente está pensando nos problemas ou ligado com todas essas coisas ruins mesmo, pesadas que estão acontecendo, a gente está vibrando nisso, né, e se tu para um pouco, vai para a natureza e simplesmente observa a natureza, contempla lá uma plantinha, vê um inseto pousando numa planta, tu desconecta desse resto,
e consegue Aí, estar tia ali Carla. no momento presente, consegue abrir espaço para ser, para estar, para amar e para encontrar paz, né? Essa é a ideia. Perfeito, fica a dica. Tem mais uma coisa que a Isabel, a nossa diretora comercial da Go Holistic, está me acenando aqui. Agora, em abril, dias 10 e 11 de abril, no Shopping Total, um encontro com a Go Holistic. Na sexta-feira, a partir das 18 horas, palestras rápidas, relâmpagos, maravilhosas, com palestrantes magistrais, gratuitas, aqui no Shopping Total, no primeiro andar, pertinho da escada rolante. No sábado, aquele encontro presencial com profissionais da mais alta categoria. 10 e 11 de abril, aqui no Shopping Total. Totalmente gratuito, totalmente acolhedor, que vale a pena você vir e experienciar esse momento que a Simone traz aqui para nós, né, Simone, de acalmar a alma. Então fica o convite, cuide do seu sorriso, cuide da saúde bucal, cuide da sua alma e tenha uma convicção de viver cada vez mais de bem com a vida. Doutor Felipe, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom ouvir um profissional desta magnitude nos trazendo informações que sim, a gente pode recuperar a nossa saúde, a nossa autoestima. E Simone, venha sempre trazer esta calma na alma. E é você Obrigada, Cris. que esteve conosco, baile na existência, se faça feliz e até o nosso próximo De Bem com a Vida.